Foi um dos eventos mais importantes do ano, né? A gente teve duas lutas que valeram o cinturão. Eu achei que foram boas lutas, né? Apesar de muita gente não ter gostado, mas também foram lutas que podem determinar o futuro de algumas categorias do UFC. Então foi um evento muito interessante. Beleza, esse UFC 169 que a gente comenta agora aqui no podcast Super Lutas é, claro, o tema principal. Mas, além disso, a gente também fala um pouco sobre o futuro do Zé Aldo. Zé Aldo que venceu mais uma disputa de cinturão aí, dizem, pode estar rumo aos pesos leves. Fala também do Renan Barão, que começou agora com o cinturão linear, mas já praticamente varreu a categoria de pesos galos. E duas notícias aí que movimentaram os bastidores do UFC nessa última semana. Um é a volta de Brock Lesnar, que não vai se concretizar. Dana White descartou o retorno do gigante Brock Lesnar ao UFC e não poderíamos deixar de registrar também o UFC 173, confirmado para o dia 24 de maio, no fim de semana do Memorial Day, vai acontecer em Las Vegas e com duas lutaças na programação principal. Chris Weidman e Vitor Belfort pelo cinturão dos pesos médios e Vanderlei Silva contra Chael Sonnen. É isso mesmo, a final do TUF Brasil 3, ou pelo menos o duelo dos técnicos do TUF Brasil 3, vai acontecer em Las Vegas no dia 24 de maio. A gente fala isso aqui no podcast Super Lutas. Não saia daí, a gente volta já. Lutas e a gente já começa, é claro, falando do UFC 169, o UFC 169, que aconteceu no último sábado, dia 1º de fevereiro, no Prudential Center em Newark, estado de Nova Jersey, e teve um card com alguns brasileiros e principalmente, é claro, brasileiros se destacando nas lutas principais. A gente, como já é aí usual, faz um apanhado das lutas. Vou passar aqui os resultados desse UFC que teve um recorde. Foram 10 vitórias por decisão e apenas 2 nocautes. Nunca antes na história do Ultimate tantas lutas foram para a decisão dos juízes. Aí começa o card lá no preliminar, esses que só passam para os Estados Unidos no Facebook ou no Fight Pass. O Neil Manny ganhou do russo Gazan Umalatov por decisão unânime. Outro russo também entrou no octógono na sequência, o Rashid Magomedov, que venceu o Tony Martin também por decisão unânime. Outra vitória por decisão no card preliminar foi do Clint Hester, participante do TUF 18, que bateu o Andy Enns, também seu compatriota norte-americano. Aí abrindo o card preliminar que vai para a televisão nos Estados Unidos, o Al Iaquinta, companheiro de treinos do Chris Weidman, derrotou o Kevin Lee Adivin na decisão. O Nick Catone bateu o Tom Watson, aí um pouco diferente, decisão dividida, mas também na mão dos jurados. Depois disso, o Chris Cariasso superou o Danny Martinez e, na luta que fechou o card preliminar, Alan Patrick passou pelo canadense John McDessie por decisão unânime. Pulando para o card principal, Abel Trujillo superou Jamie Varner por nocaute. Esse foi o nocaute da noite, lutaça, a gente vai falar muito dela aqui também. Depois, o Ali Bagaltinov ganhou do John Lineker, brasileiro John Lineker, derrotado por decisão unânime. Na sequência, Alistair Overeem, também por decisão unânime contra Frank Mir. E as lutas principais, disputas de cinturão, José Aldo venceu Ricardo Lamas por decisão unânime e Renan Barão superando o Uriah Faber por nocaute técnico, uma interrupção aí bastante contestada do árbitro Herb Dean. Antes da gente discutir aqui, eu e o Bruno, falar um pouco sobre esse card, vou convidar o Eduardo Oliveira, que está, como eu disse, em Nova York, né, na nossa abertura, disse que ele estava em Nova York, está lá participando com a gente e vai fazer também o seu comentário sobre essa noite de lutas. O Dudu participando do UFC 169, conversou com muita gente por lá e vou adiantar, algumas informações exclusivas sobre uma possível mudança de categoria do Zé Aldo. Essa participação, então, do nosso editor-chefe aqui no podcast Super Lutas. Olá, Lucas, Bruno, amigo fã de MMA. Eduardo Oliveira falando direto de Nova York, cidade que respirou o esporte nesse final de semana. Neste domingo, o Super Bowl, final da Liga de Futebol Americano, atraiu torcedores de diversas partes do país para assistir a vitória do Seattle Seahawks sobre o Denver Broncos. Mas a atenção do fã de MMA estava no sábado, com o UFC 169, evento que foi chamado de Sábado de Super Bowl em diversos momentos durante o intervalo das lutas. Entre os brasileiros no evento, destaque para as defesas de cinturão de José Aldo e Renan Barão. A luta contra Ricardo Lamas, inclusive, deve ser a última de Aldo entre os pesos-penas. Apesar do desafio a Pettis na sala de imprensa, a decisão de deixar a categoria já parecia estar tomada antes mesmo da pesagem. Muito debilitado após atingir o limite da categoria de 66 quilos, o brasileiro foi apoiado por colegas de equipe que disseram que o sacrifício seria pela última vez. Além disso, o integrante da equipe de Aldo revelou que ele estava no limite durante o processo de corte de peso.
Já Renan Barão ainda deve ficar na divisão de galos por mais algum tempo. O Potiguar, que nocauteou Ryan Faber de maneira sensacional, garantiu que tem muita lenha para queimar na categoria de até 61,2 quilos. Eu fico por aqui, deixo um abraço para todos os ouvintes do podcast Superluta. Beleza. Então, esse é o Eduardo Oliveira, nosso editor-chefe, comentando o UFC 169, ele que viveu de perto toda a experiência, desde a coletiva de imprensa, passando também pela pesagem e o evento, é claro, no sábado, e falou, Bruno, de uma coisa muito interessante, essa questão do corte de peso, que, embora tenha sido muito comentado que o Aldo pudesse mudar de categoria, quase não se falou que uma das razões poderia ser o corte de peso. Como você vê essa situação do brasileiro, aí, às vésperas de se mudar para a categoria de cima, a categoria dos leves, até 70 quilos, e vivendo um drama, como citou o Dudu, aí para cortar o peso em uma das suas, quem sabe, né, uma das suas últimas disputas de cinturão. Pois é, Lucas, o Aldo sempre pareceu um lutador que se desgasta muito em pesagem, né? Ele tem que perder bastante peso e isso atrapalha o lutador até durante a luta, né? A gente tem visto o Aldo cair um pouquinho de rendimento nos últimos rounds, isso aconteceu em algumas de suas lutas, né? Contra o Frank Edgar, contra o Mark Hominick, até contra o Ricardo Lamas. Isso pode ser explicado pelo grande corte de peso que ele faz, né? Bom, e eu acho que esse é o momento perfeito para ele subir para a categoria dos leves, porque além de ele passar por esse drama de corte de peso luta após luta, e uma hora eu acho que o corpo pede a conta, né? A categoria dos leves passa por esse momento que é propício para que ele suba, né? Como a gente falou na nossa última edição, a categoria dos leves está meio sem saber o que fazer, sem desafiante para o Anthony Pettis, porque o Josh Thompson, que estava à beira do title shot, ele acabou sendo derrotado naquela decisão para o Ben Henderson, e a categoria não sabe o que faz agora, né? Quem que vai casar para lutar com o Anthony Pettis? Então, para o Aldo seria perfeito, para ele, porque corte de peso é uma coisa que ele não gosta de fazer, ele já falou publicamente isso algumas vezes, ele parece muito debilitado toda vez em caso de pesagem, e ele poderia subir direto disputando o cinturão, né? Então, para ele, se não for agora, não vai ser mais, porque é o momento perfeito para ele. E, Bruno, aproveitando então esse gancho aí sobre o assunto do Aldo e do peso, você vê o Zé Aldo chegando como na categoria dos leves? Eu digo em questão de pujança física e também de qualidade técnica. A gente sabe das virtudes do jogo do Aldo, mas numa categoria acima a gente não pode também omitir o fato de que os desafios são maiores. O Aldo está acostumado aí já há um bom tempo atuando entre os pesos penas, e aí vai pegar gente mais pesada, que tem a mão mais pesada, também lutadores com características diferentes, né? O plantel dos leves conta com muitos atletas no UFC, então vão ter desafios um pouco fora daquilo que ele está acostumado. Como o Aldo vai se posicionar, na sua opinião, ao subir para os pesos leves e, principalmente, quais são os desafios que os leves oferecem para o Aldo e que os penas não podem oferecer hoje? Exatamente. A categoria dos leves ela é difícil para muitos lutadores que têm dificuldade com wrestling, porque muitos wrestlers fortes fazem parte daquela categoria. Então, o Aldo, eu acho que ele se daria bem nesse sentido, porque ele tem uma defesa de quedas boa e ele é forte, né? Ele não chegaria, ao meu ver, ele não chegaria em desvantagem física. Principalmente se a primeira luta dele já for pelo cinturão contra o Pettis, que não tem essas características, né? O Pettis é um trocador como ele também. E em termos de estilo, seria também ainda melhor para ele chegar na categoria já lutando pelo cinturão, porque o campeão tem um estilo que agrada a ele, né? Seria diferente se fosse contra o Ben Henderson, por exemplo, ou se ele subisse pegando algum cara como o Gray Maynard. Eles já treinaram juntos na Nova União, eu acho que essa luta não aconteceria, mas só usando como exemplo, o Gray Maynard é um cara que tem um estilo muito de agarrar, de derrubar, aquele cara que fica que nem um carrapato em cima dele, e eu acho que esse estilo é justamente o mais difícil. Então, eu acho que o Aldo se daria bem, sim, né, porque ele é forte para a categoria dos penas, e estilisticamente eu acho que o Pettis é uma boa luta para ele, sim. Então, eu vejo essa transição sendo muito positiva para ele. Ok, então, vamos inverter um pouco a ordem, já que a gente já está falando do Zé Aldo, o certo seria a gente começar pelo último evento da noite, ou pela última luta da noite. Mas foram 2 disputas de cinturão, o assunto já está no José Aldo, e a gente vai falar, é claro, dessa vitória dele sobre o Ricardo Lamas, vitória por decisão unânime, os 3 jurados marcaram 49-46, são 4 rounds para o José Aldo, e o último round, uma vantagem clara também do Ricardo Lamas. E eu pergunto, Bruno, essa luta, se for realmente a última luta do José Aldo nos penas, você acha que foi uma boa vitória, essa derradeira, que pode ter sido, né, a derradeira dele nos penas, ou o Aldo, como vem sendo dito também por muitos fãs, até alguma
parte da imprensa especializada, já está um pouco mais burocrático e já não vive mais o seu grande momento como peso-pena. Olha, eu gostei da luta. Eu achei que o Aldo fez a estratégia certa contra um adversário das características do Lamas. Ele foi bastante cerebral, ele conseguiu encaixar as combinações dele no momento certo, evitou se expor. Então, eu gostei da apresentação dele. É claro que a gente se lembra do Aldo do WSC, que nocauteava, que fazia chover e ia acontecer lá dentro do octógono, mas os tempos mudaram, né? O próprio Aldo falou na coletiva após a luta que é difícil ele tentar ter a mesma objetividade do que ele tinha no WSC, porque agora ele que é a referência. Todo mundo estuda o jogo dele, todo mundo vê os pontos fracos dele e ele, obviamente, ele tem que saber responder a isso. Né? Então, ele não pode também se expor, soltar o jogo dele da mesma forma como ele fazia antes, porque tá todo mundo esperto, né? Tá todo mundo de olho, esperando ele dar um vacilo. Então, eu acho que é natural o que ele passa, né? Ele sabe que tá todo mundo de olho nele. Então, contra o Lamas, principalmente que o Lamas, que é esse atleta que teoricamente faz essa estratégia que seria o antijogo pro Aldo, que é levar pro chão e trabalhar lá no chão, ele teve que lutar se defendendo também. Então, eu gostei da apresentação do Aldo e ele correu pouquíssimos riscos, né? Ele só correu aquele risco no último round, mas ali foi um pouco por acidente, assim, porque ele estava nas costas do Lamas e o Lamas conseguiu reverter aquela posição, sabe-se lá como. Então, eu gostei muito da apresentação do Aldo. É claro que faria mais jus a carreira do Aldo nos penas se ele terminasse com um avassalador, mas às vezes não acontece, né? E eu acho que ele deixou uma ótima impressão nos penas, sim. E só pra gente também encerrar o assunto, Aldo, que acaba realmente, a gente percebe, né, quando as mudanças estão próximas aí de acontecer, a gente já começa a sentir, parece que tem um clima no ar. Se você olhar todo o assunto envolvendo o Zé Aldo, ele puxa realmente por uma possível luta com o Anthony Pettis, por uma mudança de categoria, fica difícil até a gente tratar, porque é algo que aparentemente já tá no ar aí. E só pra gente passar uma régua no assunto José Aldo, comentamos aí rapidamente a luta contra o Ricardo Lamas, mas num eventual duelo contra o Anthony Pettis, você disse, um trocador de primeira, né? Não tem um apelido de Showtime à toa. Tira aí realmente vários coelhos da cartola. Tem pra mim o knockdown mais bonito da história do MMA, com aquele chute que ele sobe na tela e acerta a cabeça do Ben Henderson. Muita gente às vezes acha que aquilo acabou a luta, né? O Pettis venceu a luta na decisão, mas aquilo foi logo no fim da luta, mas um knockdown assim espetacular, fora as outras demonstrações, né, que ele já deu desde que voltou a disputar aí nas cabeças da categoria dos leves. Teve aquele acidente de percurso contra o Clay Guida na estreia no UFC, mas daí pra frente também conseguiu passar realmente o carro em vários lutadores. Então um baita trocador, o Zé Aldo também conhecido por isso. O Aldo, nessa luta contra o Lamas, uma coisa que me chamou demais a atenção, as sequências do Aldo, elas estão cada vez mais potentes. Né? O Aldo tá vindo com umas sequências assim absurdas, batendo muito pesado, mas batendo muito pesado, e quase sempre finalizando com aquele low kick devastador, né? Ele tem chutes na perna aí que fazem um verdadeiro estrago, e o Ryan Faber que o diga, e sequências cada vez mais pesadas. Qual que é a chance da gente ter realmente, como o pessoal brinca aí, uma batida de carreta nesse encontro com o Anthony Pettis e o José Aldo? E além, só mais um complemento, além dessa questão, dessa chance que eu pergunto sua avaliação, se essa luta, ou uma luta como essa, pode ser o atrativo que faltava para as categorias mais leves do UFC. Olha, a gente tem poder de nocaute, a gente bate pesado. Você acha que pode ser também um marco aí pro UFC e suas categorias mais leves? Com certeza. Eu tento puxar pela memória aqui uma luta de leves que teve tanta repercussão quanto, né, tanto apelo quanto, e é até difícil de lembrar, né? Acho que nem BJ Penn e Sean Sherk, né, que foi a disputa do cinturão, como se fosse a unificação dos cinturões do UFC em 2008, acho que nem isso teve tanto apelo como teria essa luta, né? Porque justamente por ser o rei dos penas contra o campeão dos leves e o estilo que eles têm, né? É uma luta imprevisível. Eu não me arriscaria a dizer um palpite, porque o Anthony Pettis é um trocador, como todo mundo já sabe, é um lutador excepcional. Ele tem muita força para a categoria dos leves, os golpes dele são muito fortes para a categoria dos leves, ele bate com ângulos diferentes, ele é um trocador diferente, né? Como você vê, ele deu aquele chute no Ben Henderson pulando na grade, né? Quem que ia imaginar uma coisa dessa? Ele nocauteou o Cerrone com chute no corpo, nocauteou o Lozon com chute na cabeça, ou seja, ele vem golpe de tudo que é lado. E o Aldo também, né? O Aldo me impressionou também, Lucas, você apontou bem, me chamou muita atenção essas combinações do Aldo nessa luta contra o Lamas,
justamente todos os golpes potentes, ele acabava com aquele chute baixo que ia minando o adversário, né? Então, são dois lutadores com muito recurso, e eu dessa vez eu vou ficar no muro, viu, Lucas? Eu não arriscaria um palpite, não. Qualquer coisa pode acontecer ali. Eu também não arriscaria meus trocadinhos. Já não tem muita grana pra investir nesse tipo de coisa. Não ia ser com uma luta apertada como essa, difícil de se prever que eu ia gastar aí os meus centavos. Bom, a gente passou então pelo José Aldo e Ricardo Lamas, e agora sim a gente vai seguir a ordem natural das coisas e falar da luta principal da noite. Primeira vez na história do UFC que uma categoria mais leve faz a luta principal com duas disputas de cinturão, né? Isso era uma regra implícita do Dana White. Sempre que tivessem duas disputas de cinturão, a categoria mais pesada faria a disputa depois. Puxando aí pela memória, a gente pode lembrar do UFC 100, que teve o Brock Lesnar contra o Frank Mir. É claro que aquela luta era a luta mais importante, mas teve acima de Thiago Alves e George St. Pierre. A gente teve também o BJ Penn e Frank Edgar, que foi com o main event de Anderson Silva e Demian Maia, e em tantas... O próprio Aldo também já fez também contra o Malcolm Nick, já foi com o main event. Então, sempre a categoria mais leve, ela vem antes da mais pesada, se tem duas disputas de cinturão. E dessa vez, a coisa mudou um pouco, porque o Renan Barão faria a unificação do cinturão. Então eram dois campeões, o Dana White subverteu essa regra, e mesmo com a saída do Dominick Cruz, ele apostou na força do Urijah Faber, que é um lutador queridíssimo nos Estados Unidos, é um cara que só perdeu disputa de cinturão na vida, e aí apostou na força do Faber e fez pela primeira vez na história do UFC uma luta que a categoria mais leve disputou o cinturão depois daquela mais pesada. Fez história o Renan Barão, porque defendeu pela primeira vez o seu título linear dos galos. Agora, se o Dominick Cruz, depois que já passou a luta, já estava confirmado, mas depois que passou a luta, agora, se o Dominick Cruz tiver realmente um retorno aí, só se pegar a fila de novo, fazer todo aquele caminho que ele fez lá atrás para chegar ao Renan Barão. Barão venceu por nocaute técnico no primeiro round, 3 minutos e 42. E aí eu pergunto, Bruno, aquela questão que tomou conta do noticiário logo após o combate. Já vou direto aí tocando na ferida. O Herb Dean paralisou a luta antes, ou você acha que isso não fez tanta diferença? Fatalmente, se continuasse ali agredindo, o Renan Barão conquistaria o nocaute técnico segundos depois? Eu diria sim para os dois, né? Eu acho que a luta foi interrompida antes da hora, né? Eu acho que o Faber aguentava mais, né? Ele até gesticulou com isso, mas não dá para reclamar, né? Ele tomou 2 knockdowns, sendo que no segundo ele caiu mal e ficou agarrado na pele. Por mais que ele estava defendendo com a mão, ele não esboçava muita reação, né? Ele estava lá falando que estava bem, mas ele não fazia mais nada. Então, era uma questão de tempo mesmo, né? Acho que eu discordei na hora, né? Eu deixaria rolar mais, mas é difícil de reclamar, né? Eu não condenaria o Herb Dean nessa decisão, não. Parece que ele mais se precipitou do que se equivocou, né? Exatamente. Acho que seria uma questão de tempo, né? Se não fosse ali, ia ser, sei lá, 10 segundos depois, ia ser pouca diferença, porque o Faber me parecia entregue e o Barão estava no começo da luta ainda, né? Então ele estava com gás a 1000 e foi para cima, né? Então acho que ele ia tomar na cabeça até o final do round se nada acontecesse. Exatamente. Acho que seria uma questão de tempo, né? Se não fosse ali, ia ser, sei lá, 10 segundos depois, ia ser pouca diferença, porque o Faber me parecia entregue e o Barão estava no começo da luta ainda, né? Então ele estava com gás a 1000 e foi para cima, né? Então acho que ele ia tomar na cabeça até o final do round se nada acontecesse. Não tem tanta coisa assim pra gente comentar da luta, porque foi um combate de 3 minutos, mas eu queria o seu destaque, né, da atuação do Barão e de como ele se portou nessa nova situação. Mesmo como campeão interino, ele sempre tinha aquele asterisco, sempre tinha aquele fantasma. Agora não, agora é ele no topo do ranking, é ele na condição aí de estrela da categoria, talvez estrela até do UFC. Dana White já disse que considera ele um dos melhores pesos por peso do mundo. E como se comportou Renan Barão diante do Urijah Faber nessa luta principal? Eu acho que você tocou no ponto certo na sua análise, né? Que você disse que em nenhum momento o Faber se mostrou de igual para igual com o Barão, né? Parece que com a decisão do Herb Dean interromper a luta, tudo isso ficou em segundo plano, né? Todo mundo só fala da decisão, se foi certo ou não, mas o que aconteceu na luta foi uma superioridade incontestável do Barão, né? Ele dominou o tempo inteiro. Eu acho que o Faber fez a estratégia que eu esperava, né? Que era de tentar ser mais agressivo do que ele foi na primeira vez que eles se enfrentaram.
de tentar acuar o Barão, fazer ele caminhar para trás, de tentar fazer ele se sentir desconfortável no octógono, mas o Barão respondeu isso da melhor forma possível, né? O Faber dava um passo para frente, ele dava um para trás, ou seja, ele não dava margem para o azar. E quando o Faber bobeou, baixou a guarda e se distraiu, o Barão capitalizou. Então, a atuação perfeita do Barão, e né, isso que até me chamou a atenção também, que ele estava na luta principal de um dos maiores eventos do ano, né, que é esse evento que antecede o Super Bowl, como campeão, fazendo a primeira defesa de cinturão dele, e ele parecia que estava em casa, né, parecia que ele estava num treinamento na Nova União num dia qualquer, né, e ele me parece, cada vez mais que eu vejo as lutas do Barão, me dá essa impressão de que ele se sente muito à vontade nessa posição, né, de ser a referência, né, de ser o campeão. Eu acho que é o começo de uma era, eu diria, viu? Porque nessa categoria, eu acho que ele não tem um adversário à altura, né? Pode ser que ele tenha uma luta com um pouco mais de dificuldade, porque eu acho que vai acontecer com ele eventualmente o que aconteceu com o Aldo, né? De agora o Barão é a referência, então todo mundo vai olhar para o jogo do Barão, analisar dos pés à cabeça como é que ele se movimenta, né? Mas eu acho que ele tem uma vida muito longa como campeão dos Galos, viu? Eu acho que talvez até o dia que ele decidir largar esse cinturão e subir para os penas, se for o caso. E já que você citou novamente o Aldo, ele, companheiro de treinos do Renan Barão, talvez uma das explicações, né, por que Aldo e Barão não se incomodam com essa posição. O cara treina com, no caso do Barão, treina com José Aldo, treina com Ian Cabral, Léo Santos, tem, então uma leva de lutadores, ainda vem Popó, vem Cigano, todo mundo para ajudar a preparar. E aí chega no octógono, pode ter quem tiver pela frente, né, não vai ter muito problema para ele. E essa equipe, a Nova União, a Kimura Nova União, comandada aí pelo Dedé Pederneiras, falar um pouco da importância, né, do Dedé principalmente, que está sendo indicado ao prêmio de técnico do ano pelo World MMA Awards, e saber da sua opinião. O Vanderlei Silva já declarou o voto dele, falou que se o Dedé Pederneiras não ganhar esse ano, ele para de votar. O Van já disse que para de votar se o Dedé não ganhar. Mas para você falar um pouco do Dedé Pederneiras e da importância dele nos combates, porque dessa vez, não sei se é por causa de toda essa atenção que está sendo dada por conta da premiação e do fato dos únicos campeões brasileiros virem na Nova União, mas o Dedé, as instruções dele parece que foram muito focalizadas pela transmissão, né? O UFC que faz essa geração oficial, e deram muita importância, né? O corner do Aldo e do Barão foi mais filmado do que os adversários. Acho que um pouco também para a gente ver como ele vai tratando, como ele vai falando. Qual que é a importância dessa figura do Dedé aí na preparação tanto do Aldo quanto do Barão, hoje os únicos campeões brasileiros no UFC? Na parte de treinamento não tem nem o que comentar, né? Lá o pessoal, eles treinam com os melhores, então a luta acaba sendo a parte mais fácil, né? E o Dedé, é até interessante a gente observar as instruções que ele dá nos intervalos de round. Nesse da luta do Barão acabou não acontecendo, né? Bom pro Barão, porque ele acabou com a luta no primeiro round. Mas no caso do Aldo, você vê que ele instrui o Aldo justamente conhecendo o atleta que ele tem, né? Isso eu acho que é mais importante. Além de ele dar as instruções corretas, ele sabe o atleta que ele tem na mão. Então ele sabe exatamente como fazer com que o atleta entenda o que ele quer dizer, né? E eu achei interessante até não lembro se foi do terceiro pro quarto round, ou enfim, foi na parte mais tardia da luta, né? Que o Dedé chegou pro Aldo e falou: Aldo, você tá ganhou mais um round, mas o cara tá crescendo, não deixa ele crescer não. Isso foge muito do lugar comum que a gente vê, né, nos corners, principalmente corners brasileiros, né, que a gente vê o cara falando, pô, você ganhou round, é isso aí mesmo, quando na verdade não é bem isso, né. Então eu acho que é fundamental quando o corner é sincero com o atleta, né, quando ele fala o que o atleta precisa ouvir, não o que o atleta quer ouvir, né. Então é justamente isso, ele sabe o atleta que ele tem na mão, ele sabe exatamente quem é o José Aldo, então isso eu acho que é fundamental, né. Por mais que tenha a Nova União tenha 2 campeões e poderia haver uma guerra de ego lá dentro, eu acho que as duas partes, né, tanto o Aldo quanto o Barão, como o próprio Dedé, eles administram isso de uma forma espetacular, né? Então, eu também votaria no Dedé nesse ano, viu? Porque o trabalho que ele tem feito é fora do comum. Só que a questão é que às vezes eu vejo que, justamente pelo fato de que o Dedé, obviamente, ele instrui seus atletas em português, e quando a câmera foca, às vezes as pessoas não entendem bem, às vezes, né, agora o UFC tem um tradutor, né, que traduz o que os corners brasileiros conversam, né, alguém que fala português lá. Mas nem sempre a tradução pega na essência do que ele fala, né, então... E a gente vê, por exemplo, não sei se você lembra, Lucas, no UFC 100, no intervalo do Georges St. Pierre, o Georges St. Pierre estava com a virilha machucada contra o Thiago Pitbull,
e eles focaram na cara do Greg Jackson falando as instruções e tudo mais. Isso muda, né, a percepção das pessoas, então... E dá o destaque, né, o Greg Jackson durante muito tempo ainda a gente pode dizer, talvez o treinador de MMA mais famoso do mundo, pouco também por causa disso. Exatamente, isso acaba sendo reflexo, né, porque, pô, naquela transmissão filmou o Greg Jackson falando, não, você tem que fazer isso e aquilo, isso acaba dando um destaque maior pro treinador, enquanto o Dedé falando em português é uma situação diferente, né, mas... no nosso caso, né, que a gente consegue entender o que o Dedé fala, a gente pode perceber que o trabalho dele é excepcional, né? E aí, só mais uma coisa que eu destacaria também, que foi o que a gente tem comentado, né, que essa luta do Aldo contra o Lamas era um pouco uma barbada, né, que o Aldo era favoritíssimo para essa luta, mas você percebe que tanto pela instrução do Dedé como pela preparação, você percebe que por mais que fosse uma luta onde o Aldo era favoritíssimo, ele não subestimaram o Lamas, né? Eles fizeram um game plan que respeitava as habilidades do Lamas, e as instruções era isso, ó, a luta tá boa pra gente, mas ó, vamos ficar esperto que esse cara pode crescer, ou seja, encarando o adversário com a grandeza que ele tem. Então, é um trabalho fenomenal da Nova União que eu acho que eles deveriam ser mais reconhecidos, né? Eu acho que eles não têm o reconhecimento que eles merecem. É verdade. Só dois comentários aí sobre o que você disse. Uma coisa é essa dos corners que acabam falando, não vou chamar de mentira aqui, mas que acabam dizendo aquilo que não dizendo a verdade pro lutador, né? Uma coisa que eu me lembro muito bem foi naquela luta do Dan Henderson contra o Shogun, que uma luta que o Maurício Shogun acabou derrotado. Eu até acho que existe a margem para discussão, muita gente falou que poderia ter sido um empate, o próprio Shogun disse que viu um empate, mas eu lembro claramente de um round que o Shogun perdeu, e ficou óbvio para quem assistiu a luta que ele tinha perdido, e quando ele sentou, o que ele ouviu? Boa, Maurício, você ganhou um round. Isso, na minha visão, pelo menos, prejudicou o lutador, porque ele entra achando que ganhou, e às vezes administra um round que ele poderia ter dado um pouco mais de si, e poderia ter ganhado a luta no final, poderia ter sido um empate. Então, acaba que o treinador querendo ajudar, ele pode até atrapalhar fazendo isso, não chegando. E por outro lado, agora não vou me lembrar quem foi o lutador, mas uma vez também me surpreendeu a sinceridade do técnico. Cara, você perdeu, você não tá lutando nada. Foi um americano, agora foi card preliminar, então assim, não vou me recordar quem foi o lutador. Mas essa aí, por outro lado, foi no extremo oposto. O cara não só foi sincero, como foi duro e frio. Ele falou, você não tá lutando nada, você perdeu o round, se você continuar assim, você vai tomar uma lavada. Então, vai lá e faz alguma coisa, sabe? Então, esse trabalho dos corners, como você disse, é importante, a gente tem que destacar mesmo que no caso da Nova União tem sido sensacional. Até a gente vê algumas decisões de juiz que você fala, pô, essa luta é clara que vai ser fulano de tal que vai ganhar. Aí quando o fulano é de fato apontado como vencedor, o outro faz uma cara de como assim, né? Eu não tô entendendo. Quando ficou claro, ou seja, às vezes a pessoa ela não tem noção do que se passa na luta justamente por causa da instrução do corner, né? Então, o corner tem uma influência muito maior do que as pessoas podem imaginar, né? Então... o lutador ali do meio da luta, pensa, todo mundo, claro, eu, você, quem tá ouvindo, já deve ter praticado um esporte na vida. Qualquer um, não tô dizendo luta, não. Pode ser futebol, não, pelo menos a peladinha no fim de semana, um tênis ou qualquer coisa. A percepção que você tem de dentro não é a mesma de fora. Então, uma coisa é se sentar e assistir seus amigos jogarem futebol e ficar falando, pô, olha lá, fulano não volta. O cara não marca, ele não volta pra marcar, ele só fica paradão na frente. Mas às vezes quando você tá jogando, você não percebe que o problema do seu jogo é não voltar pra ajudar a marcar. Ou quando você tá treinando, às vezes, Muay Thai, Kickbox, você não percebe às vezes que seu problema é soltar um high kick e não fechar a guarda de novo. Às vezes, então o cara não tem noção às vezes que ele perdeu a luta. E por isso que como você lembrou bem, acontece muitas vezes o corner mente pro cara que ele tá ganhando, ou pelo menos também, não vou dizer mente, né, mas às vezes engana o cara ali dizendo que ele tá ganhando, e quando acaba e dá a decisão, ele fica surpreso, e todo mundo em casa fala, pô, esse cara tá louco. E como é que ele não acha que ele acha que ele ganhou? Isso é muito bem observado, realmente. Exatamente, justamente por isso que existem os corners, né? Justamente para passar as instruções com base no que acontece na luta, né? Alguns até tentam falar que, pô, você ganhou esse round para dar uma levantada no moral do cara, né? Mas às vezes isso não é a melhor coisa a se fazer, né? Às vezes é aquele chacoalhão e falar, ó, você precisa correr atrás do resultado porque você tá perdendo, né? Às vezes essa é a melhor saída. Realmente. E só pra gente também passar a régua aí no assunto Nova União e Dedé Pederneiras, o maior desafio pro Dedé Pederneiras no World MMA Awards, na minha opinião, é o Duane Ludwig, né, cara? O Duane Bang Ludwig, que no que você disse desse trabalho de marketing, assim, entre aspas, dos técnicos, tem sido muito mais bem sucedido, né? Desde que a sua academia conseguiu, a Ken Alpha Male conseguiu um score de mais de 30 vitórias seguidas desde que ele chegou,
depois acabaram perdendo justamente na derrota do TJ pro Rafael Assunção, em Barueri. Mas mais de 30 vitórias seguidas, a equipe do Team Alpha Male fez questão de que todo mundo na galáxia soubesse que eles estavam desse jeito. Justamente porque sabem que isso é importante, né? Favorece o nome, aumenta o valor potencial da marca, atrai as atenções para os atletas e para a academia. Então, eles souberam capitalizar bem, estão com uma imagem muito forte, né? Todo mundo que você conversa do meio do MMA, pessoal de fora, os jornalistas, sempre estão tratando a Team Alpha Male e o Duane Bangluduin com um respeito tremendo. Acho que pode ser a maior ameaça aí pro Dedé, quem sabe, nessa eleição do World MMA Award. Também, ele fez um trabalho excelente na Team Alpha Male, você repara até na evolução na trocação, né? Eu até citei na nossa última edição, para quem não ouviu, que o Chad Mendes evoluiu, para mim ele é um outro lutador de 2 anos atrás, justamente porque ele evoluiu demais na trocação. Mas acho que tem um fator que pode dar uma vantagem pro Dedé, né? Que nas 2 lutas em que o Team Alpha Male foi para disputar o cinturão, os lutadores foram nocauteados, né? Que foi o Benavides contra o Johnson, foi uma luta rapidíssima também. E agora o Faber, né? Então, acho que esses nocautes, justamente no final, quanto mais perto da eleição que tá, acho que pode fazer a diferença. Ao passo que os atletas da Nova União mantiveram seus cinturões. Realmente, pode ser um diferencial aí que pode, quem sabe, render esse prêmio. Sai agora, já tá nas vésperas aí da eleição. Na próxima edição do podcast Superlutas, com certeza a gente vai comentar não só esse resultado, mas todos do World MMA Awards. Antes da gente terminar de falar sobre o UFC 169, a gente vai para uma pausa rapidinho, encerrar esse primeiro bloco aí dedicado aos brasileiros, e na volta a gente fala um pouco mais sobre o card do UFC 169. Você ouve podcast Superlutas. Volta então com o podcast Superlutas, falando ainda do UFC 169 e comentando algumas das lutas que compuseram o card dessa edição. A gente passa agora para a terceira luta, né, a antepenúltima luta da noite, na verdade, luta entre o Frank Mir e Alistair Overeem. A gente falou muito na última edição, Bruno, sobre a importância dessa luta, tanto para o Mir quanto para o Overeem, né, lutadores ameaçadíssimos, porque vinham de derrotas consecutivas, juntos somavam 5 derrotas, e 3 pro Mir e 2 pro Overeem, e faria uma luta de vida ou morte. O que você acha que aconteceu, ou pelo menos o que vai acontecer aí? Passando o resultado, né, o Mir foi derrotado na decisão, mas o Dana White disse que não ficou muito impressionado com a atuação do Overeem. Então, dá pra gente dizer que os dois perderam nessa noite? Eu diria que sim, né? A luta ela foi completamente diferente do que eu imaginava que seria, né? Meu prognóstico foi furado, porque eu imaginei que a luta não passaria do primeiro round. Agora, respondendo a sua pergunta, o que vai acontecer é um pouco difícil, né? Porque é difícil de saber. Porque o Overeem, claro, com a vitória, ele continua no evento, pode almejar lutas até mais interessantes para ele. Agora, no caso do Frank Mir, chegando na 4ª derrota consecutiva, eu acho que ele fica uma situação bastante delicada. Eu não acredito que ele vai ser cortado do UFC, por 2 motivos. Né? Primeiro, porque ele tem o histórico que ele tem, né? Ele é ex-campeão acho que 2 vezes do UFC, né? Ele foi campeão. Ele teve que abrir mão do cinturão por causa do acidente, depois ele voltou e conseguiu o cinturão de novo, né, o cinturão interino, né, contra o Minotauro. E, enfim, ele tem um histórico, né, eu acho que pro UFC é interessante ter esses ex-campeões no meio do histórico que justamente agrega esse valor à categoria. E segundo também porque ele pegou os adversários do top 10, né, adversários dificílimos para ele, nos quais ele não era favorito em nenhuma, né, contra o Cigano, foi uma luta de título, depois o Cormier, o Barnett e agora o Overeem. Então, por exemplo, se a decisão coubesse a mim, eu daria mais uma chance para ele sim, só que com um adversário um pouco menos ranqueado e uma luta sem tanto destaque, assim, né. Eu coloco uma luta lá no meio do card, sei lá, o Frank Mir enfrentando um Stefan Struve, assim, que é um cara que também tem o seu valor, é um bom lutador, só que não tem aquele nome, não tem apelo. E aí é a última chance dele mesmo, né? E se o Frank Mir perdesse essa luta, na minha visão, aí é hora de ter aquela conversa que o Dana White já teve com o Chuck Liddell, já teve com o Matt Hughes, que tá na hora de você pendurar essa luva que não tá dando mais não. Então, eu acho que o Mir ainda tem, por causa desses 2 motivos, eu acho que o Mir tem uma sobrevida no UFC ainda. Olha, o Frank Mir, você falava sobre a história dele, fez luta principal do maior evento do UFC até hoje, né? O UFC 100 foi a luta principal Frank Mir e Brock Lesnar.
E naquela época foi um momento muito importante, porque o Chuck Liddell já estava não vou dizer assim, na descendente, mas já não tinha aquela importância toda, foi uma das primeiras grandes estrelas do UFC comandado pela Zuffa, o Tito Ortiz também, nem se fala, também já não estava com essa bola toda, e a rivalidade Frank Mir e Brock Lesnar alimentou o UFC por muito tempo, né? O Frank Mir tinha, até então, a única derrota do Brock Lesnar era pelas mãos do Frank Mir, uma finalização, logo na estreia dele no MMA, na estreia dele no UFC, e essa luta principal foi muito importante. Então acho que realmente é difícil pro UFC demitir o Frank Mir, né? A sua hipótese eu acho mais provável. Caso o Dana veja ou não veja futuro no Francisco Miranda III, ele vai convidar ele para se retirar do esporte, né? Falar, cara, fica aí com a gente aí, participando dos eventos, arruma para você uma vaga de comentarista ou um cargo aí de aspone, mas não luta mais não, porque você já não tá conseguindo fazer bonito. Mas realmente, fazer como ele faria com o Overeem, eu sinto, assim, pela forma como o Dana White se refere ao Overeem, que se o Overeem perdesse essa luta, ele ia ter um prazer enorme em demitir ele. Ele ia fazer igual o Roberto Justus. Ele falou, você está demitido. Ia ter um prazer enorme em demitir o Overeem, mas no caso do Frank Mir, não. Acho que rola esse sentimento mesmo. E assim como o Dana já falou dos caras do TUF 1, que ele nunca vai demitir um lutador do TUF 1, a não ser que ele queira sair do UFC, vejo o Frank Mir numa situação, não vou dizer igual, mas semelhante. Sai só se for aposentado ou por vontade própria. Tava dando uma zapeada aqui pelos pesos pesados do UFC, aí tô vendo aqui, ó, boas lutas para o Frank Mir. Todd Duffy, é uma ótima, ele vai ganhar, vai ficar bem. Walt Harris, também seria maravilhoso. Matt Mitrione, ia ser uma beleza. Matt Mitrione seria ótimo pro Frank Mir, ele tem até chance de ganhar. E além desses, Soa Palelei, talvez também, quem sabe, poderia ser uma bacana. E pra mim o melhor de todos, que é o cara que eles colocam pra levantar o moral da turma, Brennan Schaub. É o nome pra levantar o Frank Mir. Se ele não bater o Brennan Schaub, acho que vai ficar complicado pra ele, não vai ganhar de mais ninguém. E realmente, concordo plenamente, viu, Bruno? Acho que pro Frank Mir, o ideal seria isso. Ou o UFC aposenta o cara, ou então chega pra ele e passa pra ele uma luta dessas aí, lógico que estou falando em tom de brincadeira, mas passa uma luta dessas mesmo pra levantar. O UFC já cansou de fazer isso. Coloca, por exemplo, o Frank Mir contra o Soa Palelei num co-evento principal da Austrália, sabe? Acho que tem espaço. O Mir ainda tem nome pra isso. Ele chama a atenção, né, quando vai lutar, ainda não é. A prova disso é que mesmo com 3 derrotas seguidas, ele foi fazer a gente pode dizer assim, né, um quase co-main event, porque eram 2 disputas de cinturão, mas foi fazer a terceira luta em importância no primeiro pay-per-view do ano. Então, uma luta que chamou a atenção do público. Ele não se apresentou bem, tomou uma lavada nos golpes aplicados, né? Foi uma verdadeira goleada, mas ainda assim surpreendeu. Saiu com a cara igual o slot do Gunes, mas aguentou bem o tranco. Não foi nocauteado pelo Overeem, que mostrou também, por sua vez, um resultado satisfatório nessa mudança de preparação. Não foi brilhante, foi muito mais comedido do que em outras oportunidades, mas demonstrou muito mais gás, né? O Overeem não morreu, ao contrário do que acontecia em outras lutas. Acho que também pro holandês foi uma coisa interessante o que aconteceu. A gente aguarda aí, então, as cenas dos próximos capítulos. Antes dessa vitória do Alistair Overeem contra o Frank Mir, teve uma derrota sofrida, né? Porque foram 2 derrotas. Outra coisa que a gente comentou no podcast da semana passada era a luta do John Lineker com a balança. E ele perdeu a luta para a balança, bateu o peso só na segunda tentativa, não foi como das outras vezes, que ele realmente perdeu. Ele perdeu o primeiro round só dessa luta, né? É verdade. Não foi como das outras vezes, que ele não bateu o peso de jeito nenhum, ele bateu na segunda chance, mas perdeu o peso. O Dana White ficou visivelmente chateado com isso na pesagem, e não chegou a mencionar, pelo menos não que eu tenha visto em nenhuma das entrevistas, mas dava pra ver a fisionomia, né, do Dana, que ele tava um pouco chateado com o que tinha acontecido. Ele detesta quem perde o peso, demitiu 2 caras do TUF 18 no ar por causa disso, tirou os caras, inclusive um semifinalista, né, que era o Anthony Gutierrez, demitiu os caras no ar por causa de perder peso, é uma coisa que ele realmente não atura, e o John Lineker perdeu o peso. Depois perdeu a luta pro Ali Bagautinov. E aí queria que você desse sua opinião sobre esse combate, sobre a atuação do Lineker, mãos de pedra, e também sobre a atuação do Bagautinov, né, que já tá aí às bicas de disputar o cinturão dos moscas, e já adianto aqui a minha opinião. Acho que
o Demetrius Johnson, uma hora dessa, tá comemorando, porque vai ter vida fácil se disputar o cinturão com o russo. Sem dúvida. Acho que o estilo do Bagaltinov casa exatamente com o estilo do Demetrius em favor do campeão, né? No caso do Lineker, ele estava apostando demais na mão direita dele, né? Ele tem esse estilo de jogar. Até o pessoal da transmissão americana contou que o Lineker parece um peso pesado lutando, né? Ele luta plantadão, arma os golpes para tentar resolver num golpe só, né? O que é uma coisa rara nos pesos moscas, né? Só que ele apostou demais nisso e o Bakhmutdinov estava mais do que esperto com relação a isso. Aí ele usou o jogo de quedas, o Lineker também. Aí também não sei até que ponto o desgaste que ele teve para atingir o peso afetou, né? Porque ele conseguia quedar do jeito que ele queria e controlou a luta, né? Não foi uma luta espetacular por parte do Bakhmutdinov, eu não diria isso, mas ele fez mais do que o suficiente para ganhar a luta com certa tranquilidade, né? Até no final ele sabia que ia ganhar, começou a fazer aquela graça. Eu não gosto muito desse tipo de coisa, né? Principalmente porque no final, fazer isso no meio da luta é uma coisa, agora fazer no final, quando o adversário já está derrotado, eu acho que é um pouco de falta de respeito, né? Mas faz parte, né? Esse esporte, ele acontece dessas coisas como em qualquer outro esporte também, né? A gente pula aqui pro Alan Patrick contra o John McDessie, aí vou pedir um comentário rápido. Segunda vitória do atleta da X-Gym no UFC, esbanjando simpatia o Alan Patrick, mas uma vitória um pouco contestada. Por incrível que pareça, muita gente, o Joe Rogan foi um que declarou, né? Joe Rogan, comentarista oficial do UFC, não gostou muito do resultado. Você tá com o Joe Rogan ou tá com os juízes, Bruno? Olha, eu pontuei, né? Eu assisti a luta no evento, ao vivo, né? E a impressão que eu tive durante a luta foi justamente que o McDessie levou a melhor na minha visão, né? Porque por mais que o Nugget estava caminhando para frente, estava tomando a iniciativa, teoricamente, o McDessie mesmo caminhando para trás, ele conectava mais golpes, né? E o Nugget não conseguiu impor o jogo dele, que era justamente tentar levar a luta para o chão, ele não conseguiu, então ficou aquela luta meio travada, né? Que ninguém se desenvolvia, né? O Nugget não queria desenvolver muita trocação, e o McDessie também não, porque ele já estava com medo de ser quedado. Mas mesmo assim eu vi o canadense conectando mais golpes, enfim. Mas é aquele tipo de luta que não aconteceu nada para você virar e falar, olha, essa... Então, assim, não foi um resultado incontestável, sabe? Então, o Nugget, o McDessie, qualquer pontuação acaba sendo aceitável sob essas condições. Então, por mais que eu tenha visto a vitória do McDessie, eu não achei um absurdo darem a luta para o Nugget, porque cada um viu a luta de uma forma e não aconteceu nada de decisivo. Então, não tem muito do que reclamar, não. E a gente falou de pesos leves, eu guardei por último, não por acaso, grande luta da noite, uma das grandes lutas do ano. Eu confesso que quando assisti, fiquei completamente arrepiado, fiquei assim, quase que em transe ao assistir a batalha entre Abel Trujillo e Jamie Varner. Queria que você falasse dessa luta, Bruno, e principalmente desse nocaute impressionante do Abel Trujillo. Acho que 2 bônus de nocaute para ele não seriam suficientes, porque foi uma coisa assim, me lembrou Sheik Kong e Pat Barry. Eu tô contigo nessa, Lucas. A gente tá só em fevereiro, né? O ano nem começou, mas eu aposto que essa luta vai estar no páreo de melhor luta do ano no final dessa temporada no UFC, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas é difícil ter muitas lutas melhores do que essa, né? Foi uma luta de muito ritmo, um ritmo muito forte. Os dois buscaram a luta, né? Não fugiram do combate. E foi uma luta de reviravolta, né? Eu acho que o público adora isso, né? O Trujillo quase caiu, tava lá, grog, balançando, mas ele mesmo completamente tonto, ele conseguiu conectar um cruzado limpo, né? No rosto do Varner, ele derrubou. Até é curioso você ver na tempestade que ele estava sofrendo, ele estava com o guarda fechado e tudo mais, ele achou, o golpe foi consciente, né? Não foi que ele soltou a mão para se defender, não. Ele viu a guarda baixa do Varner, o Varner eu acho que se afobou um pouquinho, né? Tava querendo finalizar a luta, abaixou a guarda e o Trujillo viu isso, mesmo grog, e conseguiu dar esse cruzado limpo, né? Foi uma baita de uma luta, uma das melhores que eu já assisti, eu diria até, sem querer estar empolgado pelo momento, mas foi uma das melhores lutas que eu já vi. Foi realmente um lutaço. O Trujillo, acho que, na verdade, os dois, até o próprio Varner também ganha muito. Mesmo quando você perde uma luta dessa, você ganha demais, porque o Dana White, além dos $50 mil, né, que você ganha porque você faz a luta da noite, mas o Dana White, ele demonstra muito respeito por quem faz uma luta boa, uma luta franca e que agrada os fãs. E certamente os fãs ficaram muito animados com esse combate. Foi uma reação realmente explosiva.
a gente acompanhando aí pela TV via realmente o público muito empolgado. A cada vez que o Trujillo ia para cima, a galera vibrava. Quando o Varner contra-atacava, mais euforia. Então foi uma coisa assim, foi o grande momento, assim, tirando, é claro, as disputas de cinturão que sempre mobilizam, mas o grande momento da noite até então. Mais do que a própria luta do Mir e do Overeem, mais do que Bagaltinov e Lineker, foi esse combate do Trujillo contra o Varner, muito, mas muito interessante e ótimo pro lutador da Black Zillions, né? Porque o Trujillo venceu um ex-campeão do WSC, não é? O Jimmy Varner hoje pode não ser aí um cara tão reconhecido, mas é um baita lutador, tá? Aí, sem dúvida nenhuma, entre os principais nomes da categoria, hoje não figura no top 15, mas tá entre os principais nomes da categoria, já teve aí, como eu disse, o cinturão, perdeu o cinturão inclusive pro Ben Henderson, mas ganhou do Donald Cerrone, por exemplo, quando nas suas defesas, né, ele conquistou o cinturão em 2008 no WEC, e depois venceu o Marcus Hicks e defendeu contra o Donald Cerrone para perder pro Ben Henderson o cinturão. Aí complicou um pouco a vida dele, mas fez boas lutas, já venceu o Melvin Guilar, já venceu o Edson Barbosa, né, o Edson Barbosa Jr., perdeu para ele naquele UFC do Cigano contra o Frank Mir. Então, um cara que tem um bom histórico e pro Trujillo foi ótimo. Vai colocar ele numa grande posição. Eu diria que o Trujillo foi o grande vencedor, né? Porque primeiro que ele conseguiu o nocaute sobre o cara como é o Varner, que nunca tinha sido nocauteado antes, né? Foi um nocaute impressionante, acho que deixou todo mundo de pé lá no ginásio. Num evento que é tão importante como esse, né, do Super Bowl, abrindo o evento já com uma luta dessas. E também por causa dos bônus, né? Acho que as coisas casaram tanto para ele que ele até financeiramente saiu em vantagem nessa, porque foi a melhor luta da noite, sem dúvida, foi a melhor nocaute da noite, sem dúvida também, e não teve nenhuma finalização. Então o UFC decidiu pegar os $50 mil que seriam destinados à melhor finalização, dividiu em dois e deu metade para o Trujillo e metade para o Varner, ou seja, o Trujillo ficou com $125 mil de bônus, né? Ou seja, para ele deve estar rindo à toa agora, né? E com razão. Então, para ele, agora ele vai começar a ter lutas. Depois de uma luta dessa, ele vai começar a pegar adversários de mais nome, né? E eu pensei em dois nomes que para ele seriam bons. Seria o próprio Edson Barbosa, né? Já perdeu para o Varner, mas tá num bom momento na categoria. Acho que seria uma luta que também tem tudo para ser boa. Ou colocar o próprio Cerrone também, né? Que também é um cara que... Exatamente. Pois é. Eu acho que os dois teriam condições de lutar em um futuro não tão distante, assim. Se bem que o Trujillo lutou em novembro ou dezembro do ano passado e lutou agora de novo, talvez ele possa querer um tempinho para dar uma descansada. Mas agora ele vai começar a pegar adversários desse gabarito e vai ser interessante para ver, viu? Porque o Trujillo evoluiu muito da primeira luta dele, ou da luta dele contra o Nurmagomedov também, que o Nurmagomedov dominou a luta, e agora ele tá evoluindo, tá mostrando evolução. Méritos da Black Zillions, que conseguiu lapidar o diamante que o Trujillo parece ser. Com essa lutaça entre Trujillo e Jamie Varner, a gente passa a régua no UFC 169 e vamos para o último assunto da pauta. O UFC 173 foi confirmado no sábado, durante o pay-per-view. A organização do UFC confirmou que no dia 24 de maio, em Las Vegas, vai acontecer o UFC 173. É o quinto pay-per-view da organização no ano, marcado para o mês de maio. A ideia do UFC sempre é fazer na faixa de um por mês. Acabou que janeiro não teve, mas o mês de fevereiro vai ter dois, né? Então vai dar essa média aí praticamente de um pay-per-view por mês. Dia 24 de maio em Las Vegas, com Chris Weidman e Vitor Belfort como luta principal. E uma surpresa para muita gente, Vanderlei Silva e Chael Sonnen como a luta co-principal. Esse anúncio de que Van de Sonnen seria o co-main event da defesa de cinturão do Weidman e do Vitor tinha sido feito um pouco antes, mas estava ainda dependendo da confirmação da data. A dúvida do UFC era maio ou julho, mas nesse caso pesou a vontade do Chris Weidman, que queria passar as férias de verão com a sua família. Chris Weidman mora na costa leste dos Estados Unidos, residente aí do estado de Nova York, queria passar as férias com a sua família, deve querer curtir uma praia e tal, essas coisas, não tira a razão do rapaz não, teve um 2013 aí sensacional, tem mais do que o direito de curtir muito o Chris Weidman, ao meu ver, favoritaço pro prêmio favorita não, barbada, né, o prêmio de lutador do ano de 2013, o cara ganha do Anderson 2 vezes, é barbada que ele vai ser o lutador do ano. E aí, o Bruno, pedi sua opinião sobre esse card, né, já vai se desenhando como um baita evento, Chris Weidman e Vitor Belfort, e Vanderlei Silva contra Chael Sonnen. Faz parte do calendário de grandes eventos do UFC, né? Tem esse do Super Bowl, aí tem do Memorial Day,
do Dia da Independência, né, em julho, e o do final do ano também, que é um dos cards mais importantes, e as lutas fazem jus a importância que esse card tem, né? Vitor Belfort e Chris Weidman é uma luta muito esperada, e eu acho que nos próximos meses, aí já começou na verdade, mas nos próximos meses a falação entre os lutadores vai criar uma expectativa ainda maior, e Chael Sonnen e Vanderlei Silva nem se fala também, né? A expectativa já foi criada já faz um tempão, e vamos ver, vai ser um baita de um evento da temporada do UFC, sem dúvida. Bom, é isso aí. Agora, sim, a gente realmente passa a régua e encerra essa edição do podcast Super Lutas. Agradecendo a você que nos acompanhou nos últimos minutos, ou quase na última hora, hein, rapaz? Dessa vez, mais uma edição, mas é porque o assunto é bacana, o papo é legal, e a gente vai, espero que vocês tenham gostado. Agradecendo muito a presença do Bruno Ferreira. Valeu demais, Bruno, e até a próxima. Eu que agradeço, Lucas. Gostei da participação, gostei da edição e convido a todos para continuar acompanhando o Super Lutas, que vai falar de tudo sobre a preparação pro evento do Chris Weidman contra o Vitor Belfort, Chael Sonnen e Vanderlei Silva. Cada dia tem uma notícia nova sobre esse assunto. Então, continuem acompanhados e até a próxima. Beleza, obrigadão, Bruno. Valeu, um abraço a você. Agradecendo também ao Eduardo Oliveira, que participou aí direto de Nova York, nosso editor-chefe, também estava lá cobrindo o evento, trouxe uma informação muito bacana pra gente, acrescentou também nessa discussão. A partir da próxima edição, tá de volta aqui, também participando com a gente durante todo o programa, não só fazendo essa participação especial. De novo, muito obrigado a você que ouviu essa edição do podcast Super Lutas. Siga o conselho do Bruno, acompanhe Super Lutas diariamente para ver as principais notícias do mundo do MMA. Tem aí os eventos nacionais, tem tudo do UFC, os bastidores, as intrigas, como é o caso do Vanderlei contra o Chael Sonnen, e a preparação dos campeões e dos brasileiros. Fique por dentro, curta a nossa página no Facebook e até a próxima. Um abraço, até lá.